ele mostra um primeiro exercício, que não vai ser tão diferente disso, os exercícios. Ele mostra 3 cargas. A primeira chama de Q1, a segunda Q2, a terceira Q3. Veja que a Q2 é negativa. Todas elas em microcoulombs, em 10 a menos 6 coulombs. E as distâncias em centímetros. 30 centímetros a gente trabalha em metros, 0,3 metros. Bom, como aqui em cima a gente vai ter potência de 10 a menos 6, seria bom que escrevêssemos isso como 3 vezes 10 a menos 1 metros, pois facilitaria na hora de fazer a continha do cálculo das energias. E ele quer justamente o cálculo da energia do sistema. Então, quem seria a energia potencial do sistema? Como a gente só consegue calcular de duas em duas, nós vamos fazer da 1 com a 2, da 2 com a 3 e da 1 com a 3 agora, pessoal. Então, a combinação de duas em duas. Então, nós teríamos a energia potencial entre a 1 e a 2, fica mais fácil para a gente anotar assim, entre a 2 e a 3, e mais a energia potencial de quem? Da 1 com a 3. Como ficaria a nossa expressão? Então, o que é trabalhoso não é escrever isso, é fazer os cálculos depois. Energia, K, Q sobre D. Quem que é a primeira carga? Olha, 1 e 2. Então, 1, 2, distância 1, 2. Mais K, Q2, Q3, dividido pela distância de 2 até 3. Então, a gente sempre numera, ó. 1, 2, carga 1, carga 2, distância 1, 2. Carga 2, carga 3, distância 2, 3. E agora, carga 1, carga 3, distância 1, 3. Então, seria essa com essa. Depois, essa com essa. E depois de duas em duas, a primeira com a última. Então, por isso que a gente tem um sistema assim. Então, vamos substituir? Agora ficaria um pouquinho mais complicado, matematicamente. A energia potencial do nosso sistema. O K, 9 vezes 10 a nona. A primeira carga, 3 micro. 3 vezes 10 a menos 6. E a segunda? A segunda é negativa, então ela entra aqui negativa. Menos 2 vezes 10 a menos 6 desse micro seria KQ1, Q2. Ó, KQ1, Q2. Dividido por 3 vezes 10 a menos 1. Mais A2 com A3. Então, o primeiro valor seria o K, que é a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. Né? A primeira carga é a Q2 aqui. Menos 2 vezes 10 a menos 6. E a carga Q3, 5 vezes 10 a menos 6. Dividido por qual distância? Por 0,3 metros entre a 2 e a 3, que seria 3 vezes 10 a menos 1. Cuidado agora, pessoal. Na última. Quem seria essa última? Entre a 1 e a 3. Quem seria? 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, da Q1. E 5 vezes 10 a menos 6, da Q2, da Q3, perdão. Q1, Q3, Q1, Q3. E a distância? Cuidado. A distância agora é da 1 até na 3. 30 centímetros mais 30 centímetros, 60 centímetros, que seria 0,6 metros, ou 6 vezes 10 a menos 1. Então, nós vamos ter que fazer essas contas. Né? O que a gente faz para fazer essas continhas? Que eu acho mais fácil para vocês. Primeiro, multiplicar os números. Mas esse 3 aqui e esse 3 aqui em cima, a gente poderia dividir. Então ficaria 9 vezes menos 2 daria menos 18. Olha as potências. Quando a gente multiplica as potências, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então em cima ficaria 9 menos 6 menos 6.
Então ficaria 9 menos 12, menos 3. Então ficaria 10 a menos 3 em cima. Esse 10 a menos 1 não pode ficar potência de 10 embaixo. Então a gente passa para cima com o sinal trocado. 10 a mais 1. Ou seja, se em cima ficou 10 a menos 3 de potência, embaixo ficou 10 a mais 1, olha, 10 a menos 2. 10 a menos 2, conserva a base e soma os expoentes. Todas as outras potências também serão 10 a menos 2, já que elas são todas iguais. Ó. Tudo 10 a menos 2. Então é só fazer conta com os números. Então o que vai dar nesse primeiro número aqui? Ó? 18 negativo vezes 10 a menos 2. Mais quem? Olha só aqui agora. Ó. Não dá para cortar esse 3, mas dá para dividir esse 9 com 3. 9 dividido por 3 dá 3. Vezes menos 2, menos 6. Vezes 5, menos 30 vezes 10 a menos 2 aqui. Então vamos de novo. Ó. 9 por 3 dá 3. Vezes 2 dá 6. Vezes 5, 30. Esse 2 negativo, menos 30. E o 10 a menos 2 segue os expoentes. A última. Olha só. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5. Tá? 27 vezes 5. Então presta atenção que ficaria mais complicado. Se nós cortássemos esse 3 aqui com esse 6, dividir por 3 em cima dá 1 e aqui dá 2. 9 vezes 5, 45, dividido por 2, 22,5 positivo. Então, mais 22,5 vezes 10 a menos 2. Então, nós vamos ter que fazer essa soma desses números aqui nessa continha. Então, qual seria a soma desses números aí nessa continha? Então, vamos somar todo mundo? Vamos lá? Se eu somar menos 18 com menos 30, vai dar menos 48. Menos 48, eu tenho que somar com 22,5. Menos 48 com 22,5. Quanto dá? A energia potencial do sistema. Olha lá, menos 18, menos 30 e mais 22,5. Daria 25,5. Aí esse 10 a menos 2, como é uma soma, esse 10 a menos 2 você poderia ter colocado em evidência porque a gente somou só um número. Então 10 a menos 2 joules. Está aqui a nossa energia potencial do sistema. Para o exercício de número 2, ele diz que na região do campo elétrico, criado por uma carga pontiforme Qzão de 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, é colocada uma outra carga pontiforme Qzinho de 2 vezes 10 a menos 3 coulombs, distante 4 centímetros de Q. No ponto médio do segmento da reta que une Qzão a Qzinho, adiciona-se uma outra carga de 3 vezes 10 a menos 3 coulombs. Ao se adicionar essa terceira carga, o valor da energia aumenta em... Quer dizer, quando a gente adicionar a terceira carga, ela vai aumentar em quanto? Então, antes eu só tinha o Qzão e o Qzinho, separados de 4 centímetros. Então eu só tinha essas duas cargas. Então eu tinha a minha energia potencial, que seria só para as duas. Essa distância de 4 centímetros, 0,04 metros, que seria 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, essa energia potencial daria, então, o valor do K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor do Qzão, que é a nossa primeira carga, 4 vezes 10 a menos 3. Vezes o valor do Qzinho, que é 2 vezes 10 a menos 3, dividido pela distância, que é 4 vezes 10 a menos 2. Então, olha só, 9
vezes 2, 18, porque 4 com 4 dançou. Então aqui a gente vai ter 18. Olha os expoentes. 9 menos 3 menos 3. Aqui dá menos 6. E 9 daria 10 a terceira em cima. Esse 10 a menos 2 passa para cima, ele vira mais 2. Conserva a base, soma os expoentes. 10 a quinta joules. Essa é a minha quantidade de energia que eu tenho antes de adicionar a terceira carga. Vamos adicionar a terceira carga agora? Então, depois eu teria uma terceira carga adicionada no ponto médio. Já que a distância era 4 centímetros, eu terei o ponto médio. Então, essa terceira carga, Q' seria 3 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular a energia dessas duas. Calcular a energia dessas duas e dessa daqui. Então, eu tenho um sistema de 3 cargas agora. Então, pessoal, a distância aqui passou a ser 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2 metros. E aqui também, 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, pessoal, vamos lá? Qual seria a minha energia potencial do sistema após eu ter adicionado a terceira carga? Então, vamos lá? K, primeira carga, segunda carga, que era o nosso Q', e a distância, que é 2 vezes 10 a menos 2. A próxima seria quem? Seria dessas duas. K, Q', Qzinho, e a distância entre elas, que é 2 vezes 10 a menos 2. Agora presta atenção. Eu tenho que fazer ainda o sistema de duas em duas, então falta a primeira com a terceira, que seria a nossa primeira quantidade de energia que existia com essas duas. E a distância era 4 vezes 10 a menos 2, olha lá. 2 centímetros com 2 centímetros, 4 centímetros. Então, isso daria aquela quantidade de energia do meu sistema anterior, que era já o cálculo de Qzão com Qzinho, que era a quantidade de energia inicial. Então, vamos substituir lá, ó. Quantidade de energia do sistema. O K é 9 vezes 10 a nona. A nossa primeira carga é 4 vezes 10 a menos 3. Introduziu-se o Q' aqui no meio agora, que é 3 vezes 10 a menos 3, divididos por 2 vezes 10 a menos 2. Mais, a mesma coisa aqui, K, 9 vezes 10 a nona. O Q' com o Qzinho. Então, o Q' é 3 vezes 10 a menos 3, vezes... O Qzinho, quem é o Qzinho? O Qzinho era 2 vezes 10 a menos 3, divididos por 2 vezes 10 a menos 2. Quem era essa quantidade inicial de energia? Era a quantidade que nós já havíamos calculado antes, de Qzão com Qzinho. Vamos substituir o seu valor aqui. 18 vezes 10 a quinta. Esse era o valor antes do Qzão. Correto? Então presta atenção agora, turma. O que nós vamos ter que fazer? A energia potencial desse sistema, fazer essa continha aqui. Vocês estão vendo que eu tenho, olha, esse 4 dividido por 2. Fica mais fácil, daria 2 vezes 3, 6, vezes 9, 54. E os expoentes? Os mesmos. Em cima 10 a 9, menos 3, 10 a terceira. Esse menos 2 para cima, mais 2, 10 a quinta. Então o expoente aqui também seria 10 a quinta. Olha esses 18 vezes 10 a quinta a mais, somando nessas duas. E aqui, 2, corta com 2, 3 vezes 9, 27.
Então a pergunta é, ao adicionar essa terceira carga, que quantidade de energia que eu tenho a mais? A mais, isso é o que eu tinha antes. Então a mais vai ser isso daqui. 27 com 54. Olha lá, ó. 4 com 7 dá 11. 50 com 20 dá 70. 11 com 70 nós temos 81 vezes 10 a quinta joules a mais. Essa foi a variação de energia sofrida quando eu introduzi a terceira carga. Por quê? Porque pelo fato de que eu já tinha isso antes, ao introduzir a terceira, eu somo a energia dessa com essa e a energia dessa com essa, que seriam essas duas. 54 com 27. Beleza? Então, alternativa E. Vamos lá para o terceiro e último, pessoal. No triângulo da figura, o sistema de cargas A e B armazena, independentemente da carga C, uma quantidade E. Então, o sistema de cargas A e B. Então, a A e a B armazenam uma energia que ele chama de E. Assim, podemos concluir que a quantidade de carga armazenada pelo sistema ABC. Então, o que a gente tem? Nós temos 3 cargas iguais, 3 distâncias iguais. Se esse sistema AB armazena uma quantidade de energia E, então qual seria essa energia? K, Qzão aqui, distância D. Ora, esse outro sistema entre essas duas também vai ser a mesma distância, então também vai ser o mesmo K, Qzão e Qzão. Então esse sistema armazena E também. O último a mesma coisa, pessoal. O último seria a carga de C e a carga de B. Seria Qzão e Qzão. E a distância é D. Então o que eu teria de novo? O mesmo E. Então o que eu tenho? Eu tenho E do primeiro, E do segundo, E do terceiro. Então qual seria a energia do sistema? Total do sistema? 3E. E mais E mais E. Então nós teremos isso na alternativa C.